Ponto 9. Os existencialistas oferecem subsídios para a formulação de uma psicologia ideográfica. Essa palavra ideográfica não se usa mais, não é uma terminologia comum na psicologia, mas ela diz respeito à individualidade, né? À singularidade. Ponto 10. A fenomenologia europeia procura compreender o homem através de seus próprios olhos, suas concepções, seu lugar no mundo. Então, é um modo de compreender o homem em que não é o outro que diz sobre o homem, é o homem que diz sobre si mesmo. Então, esse modo fenomenológico de enxergar é um modo que procura compreender o que o homem diz sobre si mesmo. É isso que nós vamos levar em consideração. É preciso recorrer a essa fonte rica de conhecimento, que é a palavra vinda, o conhecimento vindo do próprio homem. Ponto 10. A solidão é concebida pelos existencialistas como elemento fundamental para a formação da identidade e da autonomia, inclusive para o desenvolvimento do altruísmo e da empatia. Então, o Maslow extrai aí dos existencialistas uma concepção mais positiva da solidão. A solidão, ela não necessariamente é fonte de sofrimento, ela pode também ser fonte de autoconhecimento, de compreensão da sua própria singularidade e de desenvolvimento da autonomia. E a solidão não necessariamente produz egoísmo, pelo contrário, ela pode até produzir a empatia e o cuidado pelo outro, porque uma vez que eu conheço a mim mesma profundamente, eu me reconheço como um humano dentro dessa humanidade que necessita de cuidado tanto quanto eu. Ponto 12. O sentimento trágico da vida precipita o humano na profundidade da existência. Cabe ao homem a luta por uma existência mais significativa. Essa frase, o sentimento trágico da vida, o Maslow copiou de um título de um filósofo espanhol chamado Miguel de Unamuno. O Miguel de Unamuno tem esse livro aqui, O Sentimento Trágico da Vida, no qual ele discorre sobre essa questão aí da fragilidade humana, da limitação humana, da finitude humana e como é que o ser humano lida com a sua própria finitude. Já que o Maslow citou Unamuno, eu vou ler um pequeno trecho desse autor, desse filósofo. Lembrem-se que a proposta de Maslow, né? Que a compreensão do trágico da vida lança o homem na profundidade da sua própria existência. E diz o Unamuno: sou homem, a nenhum outro homem considero estranho. Eu sou o substantivo concreto, o homem de carne e osso, aquele que nasce, sofre e morre, sobretudo morre, que come, bebe, joga, dorme, pensa e ama, o homem que se vê e a quem se ouve, o irmão, o verdadeiro irmão. Porque há outra coisa, a que também chamam de homem, e que é o sujeito de não poucas divagações, mais ou menos científicas, isto é, um não-homem. Então, o Unamuno está localizando aqui que essa generalização do humano chega a ser um não-homem, chega a ser um alguém que é ninguém, e o Unamuno quer situar o homem estudado pelo existencialismo como aquele homem concreto, e o Maslow se apropria disso, né? O ser humano que nós estamos estudando é você. É esse homem concreto que está diante de mim. Sou eu mesma, essa pessoa a quem eu vejo e a quem eu conheço e com quem eu convivo diariamente. E é essa pessoa que eu preciso conhecer em profundidade e reconhecer as potencialidades internas, toda a força interna que existe dentro de mim mesmo, que existe dentro de você mesmo, porque cabe ao homem a luta por uma existência mais significativa. Então, a existência mais significativa do homem não tem que ser dada pela religião, pela ciência,
pela sociedade, tem que ser conquistado por si mesmo. Essa é a hipótese aí dos existencialistas que o Maslow se apropria. Os existencialistas reconhecem os limites da racionalidade verbal, analítica e conceitual. Então, a fenomenologia propõe um retorno à experiência concreta, porque o abstrato não dá conta do homem, é preciso conhecer esse homem concreto. Os existencialistas questionam a primazia do cientificismo sobre outras formas de produção do conhecimento. Então, os existencialistas e a psicologia humanista buscam se apropriar de outras formas de conhecimento além da ciência. Lógico, a ciência é importante sim, não estamos diminuindo o valor da ciência, mas estamos dizendo que além da ciência existem outras produções humanas, outras formas de conhecimento humano que são igualmente importantes e precisamos valorizar. E aí eu vou ler mais um trechinho do Unamuno. E o Unamuno diz assim: cumpre-nos dizer, antes de mais nada, que a filosofia se aproxima mais da poesia do que da ciência. Então, aí um reconhecimento, né, da poesia, da produção literária, esse modo de aproximação do humano que vai até as profundezas do humano. Essa é a busca dos existencialistas e dos psicólogos humanistas. Ponto 14. Os existencialistas questionam a primazia do... Acho que eu já falei essa, né? Pressionam a primazia do cientificismo sobre outras formas de produção do conhecimento. Então, agora é o 15. Os existencialistas reconhecem a importância da temporalidade, o crescimento humano, o futuro, o devir. Então, o sentido do humano é o sentido em direção ao futuro, né? É o sentido em direção ao crescimento. Esse é o sentido do humano. O humano, ele é temporalidade. Se ele é temporalidade, ele não é estático, ele é fluido, ele se reinventa. Então, a psicologia humanista, ela procura entender o humano tal como os existencialistas entendem, como esse ser fluido, esse devir, esse ser que é agora, que foi ontem, mas que será amanhã, e talvez ele seja diferente, e talvez ele transcenda a si mesmo, e talvez ele seja capaz de transcender os limites impostos pelo meio, e talvez ele seja capaz de transcender o sofrimento que ele vive agora e se reinventar. Então, a direção da existência humana é a direção do devir, é essa direção da construção do futuro e do recriar a si mesmo. Então, terminando essa sessão e essa aula de hoje, que fala sobre a resposta de Maslow, vamos encerrar com essa compreensão de que a psicologia humanista busca essa transcendência humana, essa superação humana, esse futuro, essa capacidade humana de se reinventar e de superar o sofrimento. Isso na clínica psicológica e em outros âmbitos de atuação da psicologia. Por enquanto é isso.